Eu sou a engenheira Érica Giba e este é o podcast Papo de Prédio. Aqui a conversa vai até o último andar. O que o padrão Disney tem a ver com a gestão condominial? Hoje, aqui no Papo de Prédio, você vai saber isso e um pouco mais, pois estamos aqui com a Keila Silva, a CEO da Destra Administradora, com mais de 15 mil unidades administradas. Keila, muito obrigada por aceitar o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no Papo de Prédio. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Estou animada para o que a gente vai ter agora. Vamos falar sobre o padrão Disney, vamos falar sobre condomínios, administração, gestão, inovação, né? Muito assunto. Tem muito assunto. Um podcast não sei se vai ser só suficiente para a gente conversar, mas vamos começar. Vamos lá. Keila, como é conciliar a esposa, a mulher, a mãe, a CEO e a CEO de mais de um CNPJ, a palestrante, a embaixadora Porter, a Magic Leader, como é para fazer tudo isso? Quando eu estava na sindicatura, eu trabalhava intensamente, eu era workaholic, e eu confundia o estar sempre ocupada com o estar performando. Agora, a maturidade e a experiência me trouxe a certeza de que só o equilíbrio vai fazer com que a gente consiga. Então, a partir daí, eu comecei a cuidar da minha saúde. A minha primeira agenda do dia sou eu. Levanto 5 horas da manhã, sim, vou treinar, me alimento bem, vou aos médicos. Quando eu era síndica, eu cancelava consulta médica, marcava e cancelava. Então, agenda. Agenda. E eu estando na agenda, minha família estando na agenda, os momentos de lazer com o meu marido. Tudo planejado. A Destra, a Equina, tudo na agenda. Tem tudo. E um tempo para ficar no Netflix, para tomar um vinho. Importante. Porque, né, a gente gosta de conforto. Malhar. Paulina, né, gosta de conforto. Malhar. Sim, malhar primeiro do dia, que aí já me sinto maravilhosa porque entreguei um treino. Nada mais me surpreende naquele dia. Respondido. É assim. É assim, agenda. Tem que estar na agenda. Tem Se que você estar não na está na agenda da Keila. Keila, como é que você começou no mercado condominial? Diferente do que as pessoas geralmente dizem, né? Ah, que eu já morava em condomínio, não sabia como funcionava, eu nunca nem tinha morado em condomínio. E aí eu fui contratada por uma incorporadora no setor financeiro. E quando eu cheguei lá na entrevista, era para fazer a implantação de um condomínio que eles estavam entregando. Então, eles precisavam de um síndico. Logo de cara, implantação, ser síndica, sem nunca ter morado em condomínio, não conhecer convenção, regulamento, nada. Eu encarei, porque eu adoro um desafio, né? Diferente. Taurino não gosta muito de mudança, mas o meu perfil é de gostar de Mudança não, mas desafio. Desafio, sim. Interessante. E aí você começou então como síndica? Comecei como síndica, né? Eu era representante do síndico, porque o síndico era o diretor financeiro dessa empresa. E aí fiz a operação da sindicatura durante os 2 primeiros anos. E aí eu engravidei, não me reelegi, me desliguei dessa incorporadora, porque eu pensei que fosse ser mãe só em período integral. Toda mãe é mãe em período integral, né? Mas Sim. pensei em fazer só isso, pelo menos até quando a Lorena tivesse uns 3 anos. Imagina, já tinha recebido as chaves do meu apartamento, já nos mudamos para o nosso apartamento. A Lorena tinha 7 meses, mais ou menos, e a gestão estava patinando ali, e eu já me meti ali na história, e acabei sendo eleita para o condomínio onde a gente morava, e o condomínio vizinho gostou do que eu estava fazendo, me chamou, e assim começou, né? Por indicação mesmo. E quantos anos foram na sindicatura? 15 anos. 15 anos. 15 anos na sindicatura. Das 15 mil unidades que você mencionou, 8 mil foram na sindicatura. Mais de 20, Muita mais de coisa, 20 né? condomínios, mais de 8 mil unidades, mais de 10 E implantações. com essa quantidade de unidades, você abriu uma empresa de sindicatura? Sim, era uma empresa bem estruturada, eu tinha uma equipe, então era eu, tinham 6 pessoas na minha equipe,
A gente tinha um escritório super Então legal. você realmente embarcou Sim, na era uma empresa de sindicatura fato, de sindicatura. profissional mesmo, Sim, organizada, com processos. sim, sim. E aí, depois da sindicatura, depois de quando você ficou um tempo, e aí você resolveu ir para a área, para o outro lado. Foi assim, na sindicatura, eu comecei a contratar pessoas que vinham de administradora para me auxiliar na operação mesmo, né? De No dia a conferir dia, pasta de prestação de contas, de emitir relatório, preparar material para apresentação em assembleia, né? Prestação de contas, previsão orçamentária, tudo isso. E essas meninas me falavam, Keila, você tem perfil de administradora, né? Por que que você não não monta uma administradora? Mas eu tinha a sindicatura muito no sangue. E aí eu comecei a olhar um pouco mais para isso. A minha equipe era muito inflada, porque eu tomava para mim o que a administradora deveria fazer. E entendi. aí eu comecei a ver outros colegas, né, quando eu ia concorrer a alguma vaga de síndica, eu via muitos colegas, muitos síndicos, até bem preparados, e no dia a dia eu não me sentia tão bem assessorada pelas administradoras que me atendiam. Eram ótimas administradoras, Mas são faltava ótimas alguma coisa. administradoras, mas faltava alguma coisa. E eu entendi que o que faltava era viver na pele do síndico e entender exatamente o que o síndico passa e sente lá no chão de fábrica do Sim. condomínio, para que quando o síndico vier com com a demanda, a administradora acolher de forma adequada. Saiba como E- proceder, né? Exato, exatamente. Porque às vezes parecia um exagero a minha pressa, né? Porque Entendi. tudo é muito imediato dentro do condomínio. Sim. E às vezes uma administradora mais grande acaba ficando muito robusta e acaba tendo processos que engessam e não fluem tanto. Então, por isso, até a proposta da Destra é a proposta de ser uma administradora boutique, para a gente estar mais próxima do cliente. Me fala um pouco mais da Destra. Ela é uma administradora boutique. O que ela tem que faz com que ela seja essa administradora boutique? Bom, aí as meninas me convenceram que eu tinha um perfil mais de administradora. A sindicatura também, pelo meu posicionamento, né, inicial, de síndica, existia uma exigência muito grande do meu cliente pela minha presença. Ah, sim. Então, mesmo que eu A tivesse equipe, equipe, eles queriam que eu estivesse no dia a dia do condomínio, por e causa isso foi ficando cada vez mais do seu difícil. Por posicionamento, conta da da sua. minha venda, né? Eu Exato. tinha me vendido. Quando eles Sim. votaram em mim, Foi por me você, elegeram, compraram a pessoa que. não a empresa, né? Exato. E existe muito essa pessoalidade. Sim. Então, o síndico que quer empreender, ele precisa alinhar muito essa expectativa de venda. Tem algumas empresas que hoje estão fazendo um pouco diferente, né, Keila? Elas acabam vendendo Sim. a empresa, a É, estrutura, o padrão, não necessariamente o síndico, a pessoa, né? Então, quando a gente começa, né, lá quando eu comecei, não tinham esses É, modelos para sim, serem copiados, né? é. Eles se desenvolveram sofrendo e passando pelo que eu passei, né? Com certeza. Mas hoje as empresas têm estrutura, inclusive quem vai para a assembleia numa empresa de sindicatura é o comercial, então Isso. não necessariamente o síndico. É. Então, a venda é mais É, ajustada. porque alguns condomínios, na verdade, ele sabe quem é a empresa que ele está contratando para administrar, não Sim, não existe necessariamente. pessoalidade. Exato. E os meus clientes tinham essa pessoalidade, então me sobrecarregava muito. E aí eu comecei a olhar para essa necessidade do mercado, de ter uma administradora mais próxima do síndico, que tivesse mais a vivência da sindicatura, né, que entendesse melhor essas dores. E aí a Simone, né, que é minha amiga desde quando eu recebi as chaves do apartamento, foi minha conselheira, foi minha subsíndica. Eu fui cliente dela numa outra administradora, e aí ela me chamou, vamos montar uma administradora? Eu falei, vamos. Aí, outro Aí desafio. nasceu a Destra e aí eu joguei a minha vaca no precipício, né? Dizem assim, quando a gente sacrifica, entre aspas, um negócio. Porque eu decidi deixar de fato a sindicatura e não conduzir os dois negócios ao Sim, mesmo tempo, porque eu não queria que os meus clientes síndicos se sentissem ameaçados em terem uma administradora que sim. tinha uma síndica Que é profissional, profissional. né? Então, eu fui deixando os meus condomínios, alguns eu renunciei, outros eu finalizei o mandato e não me candidatei.
E começamos a Destra do zero. E como foi essa empreitada de começar administradora? E aí você já tinha as dores lá como síndica, né? Sim. Então isso influenciou na hora de você estar montando a Destra. A decisão mais acertada que eu tive foi escolher a sócia. A Simone, Ela ela vinha já de uma administradora, né? 30 anos Ah, de experiência em sim, administradora. Então, e a Simone é muito técnica. entendi. E é um pé de boi para trabalhar. Então, isso me ajudou muito, porque ela tinha todo o conhecimento técnico, ela eh, tem o braço para trabalhar, né? Ela é muito disso, ela é muito operacional e ela Operacional. gosta disso, e até hoje é difícil tirar ela Ela um do pouco do operacional. operacional, é. Porque como, né, sócia-diretora, é importante que ela faça menos o operacional, mas é ainda um desafio. E ela tinha muita credibilidade, porque em 30 anos num mercado como Sim. Campinas, né, ela era muito conhecida, mesmo não sendo de relacionamento, pela postura dela, ela era muito Ela tinha um conhecida e posicionamento muito forte, né? e uma credibilidade muito grande. Então, nós conseguimos rapidamente uma boa carteira de clientes, clientes bons. Então, por que uma administradora boutique? Porque a nossa proposta de entrega vai além de emitir boleto, pagar contas e cuidar das questões burocráticas. Nós oferecemos de fato uma assessoria ao síndico, uma assessoria com consultoria, com base na minha experiência e na experiência da Simone. Então, o síndico pode nos trazer as demandas do dia a dia, de relacionamento, de decisões, de investimento, de melhorias, e até questões legais, que mesmo, né, nós não somos advogadas e, né, não oferecemos esse trabalho porque nem podemos fazer, mas nós temos a vivência para orientar e até trazer profissionais que possam ajudar o síndico. Então, essa parte de consultoria é muito forte na Destra. E isso é um diferencial, né? É, Porque hoje em dia a administradora nem sempre dá a consultoria. Ela faz só ali a parte da gestão, mas não orienta. E sim. às vezes o síndico, num caso jurídico, ou num caso até mesmo trabalhista, Financeiro, financeiro, ele tudo. precisa, né, de uma Ele orientação. precisa, porque uma dos pilares da nossa cultura, por exemplo, é a segurança na informação. Que segurança é essa na informação, se está tudo no sistema e o síndico tem acesso ao nosso aplicativo? É porque nós entregamos para ele a parte analítica Hum. dessa informação. Ele não Não é vai só um só, número. não é só um número. Olha, o cenário é esse. Se você for por esse caminho, o resultado vai ser esse. Nossa recomendação é que você vá por esse caminho. Se você optar por fazer diferente, você pode chegar a esse resultado. Ah, isso é muito importante, né, Keila? Porque hoje em dia a gente não vê isso, né? As pessoas entregam só o relatório ali, o número, e ele que vai ter que se virar para entender e saber o que está acontecendo. E nem sempre, como em tudo, não se sabe tudo, né? Sim, Vamos supor, às vezes ele é muito bom na parte ali da gestão, mas em números, na parte financeira, ele precisa de uma orientação, ou até mesmo em questões trabalhistas, né? Que hoje em dia a gente vê sim. dentro de condomínios, né? E, por exemplo, está chegando a NR1, ele precisa desse apoio, dessa orientação da administradora, né? É É isso muito, mesmo. A gestão condominial é cada vez mais complexa e a sindicatura é solitária, sim. né? Porque é o seu CPF atrelado ao CNPJ do condomínio. E você já vivenciou isso, né? Você já Sim, teve o seu CPF ali vinculado ao exato. CNPJ, então você sabe exatamente como é que está ali do ser o síndico, estar ali à frente do condomínio. Sim, eu já fui dormir sabendo que, independente de eu estar acordada ou dormindo, eu era responsável por todas aquelas famílias. É. E é importante que aí você levou essa expertise para a administradora, né? E aí juntou com a técnica da Simone, Exato, foi o casamento perfeito. perfeito. Isso é muito bom. Você é embaixadora Porter. Sim. No que isso influencia ou não na administradora? Porque a Porter tem tecnologia, e aí você também concilia isso com a administração? Quando nós abrimos a Destra, nós buscamos um software
de gestão para nós utilizarmos dentro da Destra que trouxesse máxima transparência e informações em tempo real. E eu só encontrei do jeito que eu queria no sistema Alma. E aí, coloca isso numa caixinha, que eu vou voltar para a Porter. Tá. A Porter eu já conheço, é uma empresa de portaria remota, é um canhão de tecnologia e inovação. E eu fui cliente Porter quando eu era síndica. Hum, E foi num evento Jornada Porter que eu conheci o sistema Alma. Alma. E contratei o sistema Alma porque era exatamente o que O que nós você precisava. buscávamos. Exato. E quando eu fui para a Disney, para fazer a imersão na Disney, quem estava lá? A diretoria Alma e a diretoria Porter Porter. na mesma imersão. Então, nós passamos uma semana com trocas, né? Foi assim, foi uma imersão à parte. Sim. Tinha a imersão Disney, a É. imersão Empresarial empresarial, e de inovação inovação. com essas empresas, Olha né? aí, muito bom. E aí nós nos conectamos muito. Quando nós voltamos da Disney, veio o convite para eu ser embaixadora Porter. Logo depois disso, foi anunciada a fusão Alma e Porter. Olha aí. Então, muito da tecnologia da Porter está disponível para os clientes Alma. E aí, a partir disso, eles lançaram o aplicativo unificado, que unificava toda a parte de administração, informação e ferramentas da administradora com o controle de acesso de pedestre, veículos, reservas e tudo mais no mesmo sistema, né, no mesmo aplicativo, na mão do cliente, do morador, com a marca da administradora Destra. E a Destra foi a primeira administradora do Brasil Olha a aí. utilizar esse sistema integrado, esse aplicativo integrado. Olha a responsabilidade, hein? É, E uma referência, né, Keila? sim, sim. Porque aí você, olha, quem pode te dar a prova social? A Destra, administradora, que foi a Exato. Aí a gente se primeira que torna testou. referência, É né? muito bom isso, É. né? Existem ônus, né, Sim, da ousadia na inovação, porque tudo que é novo ainda precisa de ajuste e tudo mais, mas existe o bônus, né? Porque quando dá certo, a gente vira referência e deu certo. deu certo. Destra é referência, Keila também referência. E Keila, me fala um pouco mais dessa imersão que você teve na Disney e como que ela te impactou tanto quanto pessoa, quanto empresária, nos seus negócios. A imersão na Disney, primeiro, ela me impactou pessoalmente, porque eu tenho uma origem muito humilde, não era meu sonho ir para Disney, porque eu já tinha descartado esse sonho, né? A realidade já tinha me trazido que eu não iria para Disney. Isso quando eu era criança e assistia lá Estela Barros Turismo no SBT, né? Vovó Estela. É. Então eu já não tinha mais a ambição de conhecer a Disney, nada. Mesmo com a minha filha, porque ela também não mostrava muito interesse. Aí, quando surgiu a oportunidade da imersão, eu quis pela questão empresarial mesmo, porque eu entendo que a Disney é uma referência, Sim. né, um gigante. E aí eu fui. E quando eu cheguei lá, a Keilinha brotou, né? Hum. Aquela que tinha desistido, Que estava ali brotou. guardadinha, Nossa, eu chorei em todos os parques que eu entrei. porque Foi aí muito ela emocionante. realmente renasceu. Renasceu. E então o primeiro impacto foi o impacto pessoal, porque a gente não pode guardar os nossos sonhos no bolso. A gente tem que alimentá-los todos os dias, na verdade. E ali você ficou diante disso, Eu né? fiquei diante disso. E além de tudo que trouxe de possibilidades, né? Porque a gente toma a referência do Walt Disney, que também começou do nada, cheio de desafios, Ele que, tinha os sonhos, né? que teve alguns desafios durante, né? Quebrou. A Disney Sim, teve esse episódio sim. Nem sempre foi só não foi sucesso. sempre só subindo, É. né? Não foi sempre só crescente. Eles tiveram esses episódios, né? O Epcot acabou financeiramente com a Disney, tá lá hoje, até hoje maravilhoso, mas foi um passo maior que a perna que o Perna. Walt Disney quis dar, né? Mas
não acabou por isso, o sonho não acabou por isso. E o sonho não acabou nem quando ele acabou, É, né? Nem quando ele morreu. Tanto que o Walt Disney World foi inaugurado depois dele já ter falecido. Então, isso é uma injeção de ânimo na gente e aprender sobre a metodologia Disney, como fazer as coisas, a visita que a gente faz nos bastidores. A Disney, fora do que a gente vê, é uma indústria, sim. né? É uma fábrica. E antes de eu ser síndica, eu trabalhei em fábrica, eu trabalhei em indústrias, né? Eu sou formada em administração, trabalhava na área financeira de empresas, inclusive do Grupo Votorantim. Eu trabalhei numa fábrica de suco de laranja Ah, no interior de São Paulo. Então, era uma indústria de fato. E quando eu visitei os bastidores da Disney, eu encontrei exatamente tudo que a gente os tinha numa indústria, os processos, né? processos e tudo mais. Treinamento. Então, voltou mais isso também do que eu tinha da. Então impactou o lado pessoal, mas aí também o lado empresarial, que aí você Sim. colocou no seu dia a dia, você trouxe isso. E no lado pessoal, você acredita que você ter ido lá fazer a imersão Disney também mudou o seu posicionamento na forma de você se colocar? Por exemplo, aí foi lá que surgiu a Keila palestrante, a Keila mais engajada, mais posicionada nas redes sociais, falando, indo para o palco. Foi lá ou a Keila já Foi um pouco existia? Foi um antes. pouco Foi um antes. pouco antes. Quando eu fiz a transição da sindicatura para a administradora, eu era muito procurada pelos colegas Hum, síndicos que me perguntavam e pediam orientação e dicas sobre as minhas apresentações em assembleia, entendi. porque eu conquistava condomínios com muita facilidade nas assembleias. Eu tinha uma boa apresentação, eu falava bem, eu vendia Você tinha bem. uma boa comunicação e posicionamento. Exato, eu era boa nessa venda. E aí eu desenvolvi um produto que era a mentoria. E aí eu Hum, comecei a dar mentorias para entendi. síndicos. E eu só conseguia divulgar a minha mentoria e fazer a venda da mentoria através das divulgações nas redes sociais. E isso me trouxe a autoridade me levou ao convite para ser embaixadora e me levou para os Entendi. palcos. Foi assim. Então, na verdade, a imersão na Disney só contribuiu, Contribuiu com melhorou, tudo isso. mas você já tinha esse posicionamento, você já, desde lá, na verdade, desde quando você era síndica, né? Sim. E uma coisa que também que a Disney despertou em mim, eu pensava na, no empreendedorismo como um único CNPJ, um único produto, um único serviço. E vendo o grupo Disney, a gente percebe que não necessariamente precisa ser assim. Você pode ser um conglomerado, Se né? você voltasse no tempo, você manteria A a sindicatura? sindicatura paralelamente, Não, tendo mais de nessa questão de ter mais de um CNPJ? não, eu não manteria por conta do ponto que eu havia chegado com a minha Entendi. empresa. Tá. Seria muito, demandaria muita energia fazer isso, né? Remodelar todo um negócio enquanto eu começava outro Outro. negócio. Então não daria. E hoje você pensa em outros CNPJs. Já tenho, né? Já tem, né? Então fala mais aí. Porque aí você foi lá e falou: não, posso ter mais de um Posso ter uma esteira CNPJ. de produtos, tanto dentro da Destra, porque a Destra se chama Destra Soluções Condominiais, Sim. porque não necessariamente a A gente oferece administração. O só administração. Nós podemos que que vocês oferecer. oferecem lá, Keila? Por enquanto é só administração, mas Mas nós o que vocês estamos de estão olho. planejando aí? Ai, eu não posso Ah, contar, né? ela vai ter que voltar para o próximo podcast A para cada lançamento eu ela volto para volta. um Tá, ela episódio. volta para cada um dos episódios, ela volta. Mas tem novidades, então, chegando na Sim, Destra. sim, tem E sim. o CNPJ que você pode contar É o da EC, né? é Ecna. Que a Ecna é uma empresa de eventos para o mercado condominial. Me fala um pouco desse projeto que você tem. Sim. Frequentando, quando eu era síndica, eu não ia a eventos. Primeiro, que eu não tinha tempo. Segundo, que eu me sentia muito assediada quando eu ia para eventos. Sim, Porque, como eu tinha muitos condomínios, eu tinha muitas oportunidades de negócio. sim. E, obviamente, as empresas queriam muito contato comigo
Então, eu não gostava de ir a Como era eventos. feita a abordagem, né? Não gostava de como era feita a abordagem. Então, eu não ia a eventos. Quando eu fiz a transição para administradora, eu comecei a frequentar eventos para me conectar com outros síndicos também. Quando eu me tornei embaixadora, ainda mais. E eu comecei a ter feedbacks e a minha percepção dos eventos também começou a ser diferente, né? Então, um evento de feira com stand, o empresário fica lá, preso no seu stand, Sim. à mercê das pessoas se interessarem pela solução dele e virem ouvi-lo. Mas isso não acontece, porque geralmente a maioria das pessoas que participam de eventos visitam muito superficialmente o Sim. stand. Não ouvem de fato a Não. solução. Não, na verdade, nem dá tempo de conhecer Não qual dá é a tempo, porque solução, fica. quem é aquela pessoa que está ali, né? Não, e acaba sendo mais um, É. né? Porque E na a verdade, no atenção. final do evento, você nem lembra. Fala assim, olha o nome da empresa, fala, mas quem que era mesmo, né? Não, nem Acontece isso, a lembra. gente percebe. E porque divide a atenção do stand com uma palestra que está acontecendo. Sim, E eu sempre gostei muito de me relacionar com empresários, né, do mercado condominial, porque eram os meus parceiros na sim. sindicatura. Depois eu convidei para conhecer a Destra, se tornaram os nossos parceiros dentro da Destra, e a gente trocava muito isso. E eu ouvi um amigo falar, né? Eu não gosto de investir em evento, porque eu invisto, tenho um stand, tenho uma despesa, tenho a minha especialidade, a minha solução, mas quem palestra e tem destaque é outra empresa concorrente minha. Então, eu não consigo mostrar a minha solução. E aí, isso ficou aqui Gua- guardadinho no meu coração. Fez ali um mapa mental. Falou, É. deixa aqui. Aí, quando a Mariana Mendonça me convidou, eu estou pensando num evento, falou até o nome. E já falei com a Marine Vasconcelos e estou falando com você, e eu pensei de sermos nós três fazendo esse evento. Eu falei, legal, e eu penso num modelo assim. Quem investir é quem vai palestrar e a gente desconstrói essa questão de stand. Era isso que eu estava pensando. Muita sinergia. A gente estava pensando a mesma Mesma coisa. coisa. Vocês estavam com os mesmos objetivos. Com a mesma percepção, os mesmos objetivos. Porque vocês três são do mercado condominial, né? Sim, Então vocês vivem esse mercado, vocês. E outra coisa, mas você tem um diferencial, você escuta esse mercado, né? é. Porque nem sempre Quem está vivendo quem está está. vivenciando ali, vivendo aquele mercado, escuta. E você, diferente de muitos, não, escutou. Por exemplo, pegou aquela informação lá de um colega síndico ou de um outro De um fornecedor e colega guardou ali. fornecedor. Falou, no momento certo, vou usar essa informação. Isso é muito importante e é um diferencial, né, Keila? Sim. E aí eu trouxe a minha dor, né, de ser uma síndica de alta performance Sim, e que me sentia muito assediada. é, Eu não quero um evento que faça isso, isso. que eu traga síndicos que sejam só assediados, né? E peguei essa dor Do do fornecedor também. expositor, do fornecedor. E aí o Condom Conference fez todo sentido. E aí a gente tinha desenhado já o evento. Mas como que nós vamos fazer? Porque nós vamos começar a receber patrocínios, né? E onde Como vai vai ser? depositar isso? E como que a gente vai fazer contratações? Nós precisamos de uma empresa, não tem jeito. Então nós vamos montar uma empresa. Como vai ser essa empresa? Vai ser a Equina. E aí nós desenhamos a empresa, mas quem veio primeiro foi o evento, Olha aí, antes mesmo do CNPJ. antes mesmo do CNPJ. Ecna, o que que significa o nome? Equina foi uma sugestão da Mariana. Equina é uma pedra muito forte e resistente que se forma a partir de lavas Olha aí. vulcânicas. Então, são três mulheres, né? Que por si só já são fortes. Já trazem aí uma potência, então Exato. nós entendemos que o nome traduziu muito bem. Olha aí. Isso é ótimo. E são três mulheres à frente de um mercado que até pouco tempo era dominado por homens, né, Keila? Na época, quando Eu você acho era que ainda síndica, é, viu? Eu ainda, acho que você ainda ainda sente é. É que isso? nós convivemos muito com mulheres desse Sim, mercado, é, né? Eu, você, a sim. gente faz parte do Clube W Condo. Então, nós nos relacionamos muito com mulheres desse mercado, Mas mas ainda é, no né? geral, ainda são muitos homens. Você, Ainda quando alguém
procura pelo síndico, procura pelo síndico Não pela e não síndica. pela É. síndica, né? E você, dentro da administradora, você deve ver isso, o número de síndicos e síndicas, né? Sim, Ainda as mulheres estão crescendo no mercado condominial, mas ainda é um mercado dominado ainda por homens. E aí é uma empresa, você, na sua empresa, na Adestra, são duas mulheres. Você, somos você é a duas mulheres. Simone. Isso. Aí na Ecna, três mulheres. É. E não é porque nós estamos excluindo os homens, Não, não, de forma nenhuma. é, É porque isso aconteceu, de porque a forma gente se natural. conecta, né? É. De forma muito natural. Mas assim mostra realmente uma força aí das mulheres no mercado condominial, né? Sim. No mercado como um todo, em todos os segmentos, Sim, as mulheres estão batendo um bolão, viu? sim, estão mesmo, porque olha, hoje eu sou da área da engenharia e o maior edifício que está sendo construído no Balneário Camboriú, em Santa Catarina, tem uma engenheira civil à frente do projeto. Então, isso é muito gratificante, porque a engenharia também, como tantos outros mercados, é um Exato. mercado Na sua dominado por faculdade homens. mesmo, né? Você disse Sim, que não tinha mulheres e não, vocês eram, inclusive, sabotadas, né? sabotadas na faculdade. Né? Primeiro ano, 80 alunos, nós éramos só apenas em cinco mulheres, Olha essa e proporção. a gente sofria bullying, hein? Muito. Mas Não duvido. sobrevivemos. As cinco se formaram. Muito bem. E aposto que estão muito melhores do que vários dos outros Sim, 75. muitas dessas mulheres, dessas cinco, três estão à frente do seu próprio negócio. Incrível, né? Então aí a gente mostra que nós somos. Ecna realmente foi um nome acertado para a empresa de vocês. Sim. Parabéns aí por esse projeto. Keila, você é uma mulher de mil faces, né? Porque você é embaixadora Porter, é uma Magic Leader lá na Disney, né? É dona de administradora, dona de uma empresa de eventos e também você é diretora de marketing da Associação das Administradoras de Condomínio do Brasil. Me fala sobre isso. Empreender, em geral, assim como a sindicatura, é sempre solitário, não é? Sim, Estar à frente de uma empresa é solitário. sim, São muitas decisões, são muitas responsabilidades, responsabilidade pela empresa, pelo negócio, pelas famílias que você está sim, empregando. sem dúvida. E fazer parte de uma associação é sempre bom. Você não se sente sozinho. Quando você é administradora de condomínios, isso tem, isso faz sentido de um jeito diferente. Porque nós temos inúmeras administradoras de condomínios no Brasil todo. E nós temos grandes administradoras e administradoras pequenininhas. As grandes administradoras têm força de mercado. Então, elas conseguem negociar com parceiros, elas conseguem ter parcerias fortes, trazer soluções importantes para os seus clientes e se tornam ainda mais fortes por conta disso. As pequenas ficam numa certa desvantagem e a associação ajuda muito com isso, porque o empresário que é, né, que tem uma administradora, que é pequeno, lá no interior, no dia a dia, envolvido com a operação, ele pouco conhece das possibilidades de crescimento do seu negócio, Entendi. né? Das inovações que são possíveis, das atualizações de E mercado. através da associação você tem É, acesso a essas informações, essas sim. inovações, tecnologias. E das atualizações, até legais, tributárias, como a gente, né, vai ter agora. Sim, Então, a associação faz muito sentido, porque juntos somos mais fortes, sim. né? Os associados unidos conseguem ter as oportunidades que as grandes administradoras têm e para o cliente final, o síndico, traz uma segurança a mais. Porque para se associar, a administradora Tem precisa critérios. comprovar alguns critérios, algumas estar regular, né? Apresentar sua documentação de regularidade. E, além do que, dentro da associação, nós recebemos muitos treinamentos, né? Tem bastante desenvolvimento para os empresários, tanto no mercado quanto para a gestão do seu próprio negócio.
Que é uma Então, atualização, né? que é uma atualização. Então, o síndico, quando contrata uma administradora que é associada da ACB, ele sabe que ela já foi validada, Isso é né? importante. Já É um teve, diferencial, mais um sim, mais um diferencial. diferencial, já teve a sua documentação validada, está atualizada com o mercado, né? Está se desenvolvendo, está trazendo tecnologia, inovação e boas práticas que com certeza vão ser aplicadas no condomínio. Keila, você, dentro da Destra, você tem fornecedores cadastrados? Como que funciona? Não Ou não? existe uma formalização de fornecedores cadastrados, mas nós conhecemos o mercado. Sim, E quando, até para que o nosso cliente tenha liberdade, sim, óbvio, de contratar quem ele quiser, sim, não sem passar pela nossa avaliação e orientação, que nós, né, oferecemos isso para o nosso cliente. sim. O responsável pelo condomínio, de qualquer forma, é o síndico. A É, decisão final vai é ser dele. dele, mas ele pode e deve contar com a nossa orientação. Porque às vezes você tem um fornecedor que não passou por nenhum tipo de validação, né? Exato. E a gente vê algumas situações, eu, por exemplo, dentro da engenharia, há um mês mais ou menos, um cliente contratou um fornecedor e esse fornecedor não detém nem o conhecimento técnico, abandonou a obra e deixou o condomínio e o síndico numa situação bastante delicada, para dizer o mínimo. Então, assim, claro, se a administradora faz uma orientação, não está obrigando, mas assim, olha, essa empresa que você está querendo contratar, ela não está atendendo o requisito. Às vezes, às Exato. vezes a empresa não tem o registro no órgão competente. Traz mais Segurança. embasamento Sim, para a decisão do síndico, sim, né? Então, isso é muito importante que a administradora ofereça, e é muito importante que o síndico sempre compartilhe com a administradora. sim. Então, quando algum síndico vai fazer contratação de qualquer serviço, o síndico Destra, ele vai buscar os fornecedores dele, nós oferecemos, quer que nós também apresentemos alguns que já atendem os nossos condomínios, que nós tivemos boa Indicação, experiência. exato. Ah, ótimo. Então, esse é o leque. Nós vamos levantar a documentação e fazemos ali a listagem. Sim. Esse preenche todos, esse falta Que algumas eu acho coisas. muito importante Esse isso, né? já apresenta algum risco, não recomendamos que você contrate, porque pode te trazer problema. Isso já aconteceu. Eu fazer orientação a um E cliente, o ele cliente insistir, fala, não quero. contratar a empresa que estava irregular e depois ter problema Sim. e resvalar, inclusive, na administradora. É porque às vezes o morador não sabe o que, O como morador é. nem sabe o que está acontecendo, para falar a Exato. Então ele verdade. simplesmente vai falar, ué, a empresa contratada não finalizou, não entregou, né? Porque não é só a obra, mas pode ser um equipamento. Sim, pode ser um Ou serviço, uma mão de obra. o condomínio onde eu moro, o síndico comprou os equipamentos para academia de uma empresa que não passou por nenhum crivo de ninguém, e isso foi há um ano atrás. Cadê os equipamentos? Ninguém Acontece sabe. muito. E aí o morador falou, mas fez a propaganda, falou que na Assembleia que a academia ia ser Equipada. equipada, né, tinha comprado tais, tais, tais. Foi feito o rateio, etc. Cadê o equipamento? Nossa, e aí já começa a desconfiança do síndico. Alguém Exatamente. levou, E alguém aí, pegou. administrador, porque aí que você, Sim, né? sim. Ah, será que é a administradora que indicou? Será que... Ah, Então tem que ter esses cuidados também, né, tem, Keila? tem. A administradora faz a sua parte, orientando, mas o síndico também tem que realmente aceitar essa orientação, Fazer a né? decisão de forma responsável, É, não buscando somente questões eleitoreiras e às exato. vezes contratar com menor preço Preço. e usar isso como sua propaganda, É, porque eu reduzi o custo, mas e a qualidade da entrega? é. E a pontualidade da entrega? E a gente sabe, você, você tem duas empresas, dois CNPJs, você sabe.
que nem sempre o menor valor também não é a melhor, é A melhor decisão. decisão. Não mesmo. Você quer realmente fazer uma economia, mas tem alguns produtos, alguns serviços que você não vai conseguir por aquele preço, porque o próprio mercado não tenha. Sim, não fecha a conta. Não fecha a conta, Não exato. fecha a conta de uma empresa que é regular, Exato. que recolhe os seus impostos, que Sim. remunera a sua equipe, que tem o seu lucro, porque toda empresa precisa ter lucro, e faz uma entrega, né? Não Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Então é importante, né? Nem sempre o mais caro é melhor. Sim. E nem sempre o mais barato é o que vai te trazer mais economia, porque o barato sai caro, né? E economia não sai muitas vezes. Porque às vezes você vai ter que pagar 2 vezes, né? Keila, vamos fazer um ping-pong, um bate-papo rápido, e aí eu vou te fazer algumas questões. Tá. Gestão condominial é técnica ou comportamental? É técnica ou Comportamental. a gestão? A gestão como em si. Ela é mais técnica, eu aprendo, ou é uma questão do comportamento? Ou é uma junção das duas? Junção. É uma junção. Precisa ter a Na técnica. gestão condominial, se você só tem a técnica e não tem o seu comportamento alinhado, não vai fluir. Se você só sabe se relacionar, mas não tem a técnica, também não vai acontecer. Precisa, É um equilíbrio precisa entre ter os os dois, né? Sim, obrigatoriamente. Crescer rápido ou crescer estruturado? Crescer estruturado. O cliente. Mas não devagar. Sim, a gente tem que ter. Né? Tem que ter ousadia, uma ousadia responsável. Gostei dessa ousadia responsável. Aqui a gente vai entrar na questão do barato, né? Nem sempre o mais caro é o melhor. O cliente escolhe preço ou percepção de valor? O cliente escolhe percepção de valor. Mas o que faz ele ter essa percepção de valor? É responsabilidade da empresa. A responsabilidade da percepção de valor do cliente é da empresa que está vendendo o produto ou o serviço. O cliente não vai adivinhar. Mas ele sempre busca preço menor. Você está se acomodando nessa desculpa. Sim. Ele não vai buscar o preço menor. Você já partiu ele não vai buscar o preço menor se você convencê-lo de que o seu produto é melhor. E que está com um bom preço, um bom valor. Que pelo que você vai entregar está ótimo. O preço está excelente. Está até barato. Entende? Entendi. Perfeito. O barato é caro. O barato pelo que ele está entregando, está caro. Agora, quando você transmite a percepção de valor, pelo que você se propõe a entregar, tá barato. Então é importante ter essa E responsabilidade. O alinhamento de expectativa, que foi uma coisa que eu trouxe da Disney também. O alinhamento de expectativa. Às vezes a gente se empolga para fazer uma venda e convencer o cliente prometendo mais do que pode entregar. O alinhamento de expectativa é você prometer o que você sabe que você pode entregar e entregar além disso, que é o que a Disney faz com as filas, por exemplo. Quando você vai para uma fila na Disney, lá tá que vai demorar 2 horas, em 1h30 você consegue brincar. Nossa, foi rápido, hein? Entendi. Entendeu? A expectativa. A minha expectativa era de 2 horas, mas eu fiz em 1h30. Nossa! Você gera uma expectativa mediana e busca a excelência para entregar para o seu cliente. E aí ele é surpreendido. Olha aí. Nada como falar como uma Magic Leader da Disney. Keila, muito obrigada por ter vindo, aceitado o nosso convite para participar do Papo de Prédio. Eu que agradeço. E aí, muito honrada. Quando você tiver os outros CNPJs, volte aqui no Papo de Prédio. Quando você tiver mais inovações lá na Destra, traga aqui também no Papo de Prédio, porque vai ser um prazer conversar com você. Trago, vou trazer sempre em primeira mão. E obrigada, foi uma honra, viu? Obrigada. Papo de Prédio. Aqui a conversa vai até o último andar.